Os fariseus mais uma vez tentam fazer Jesus tropeçar nas suas palavras diante do povo. Eles perguntam a Jesus qual que é o mandamento mais importante. Ao que Jesus responde que o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. A princípio, esse parece ser o mandamento mais fácil, só que era o mandamento que a liderança religiosa de Israel menos cumpria, e é a que a gente também menos cumpre. Outros mandamentos como não adulterarás, não matarás e não roubarás, na minha opinião, são mais fáceis, porque aí já dependem mais de atitudes nossas, né? Ações nossas. Agora, quando a gente diz amar a Deus sobre todas as coisas, isso não está relacionado tanto com as nossas ações, mas sim com o nosso coração. Por isso que é muito mais difícil. Se você ama alguma coisa mais do que ama a Deus, se alguma coisa rouba o tempo que é de Deus, então você já está caindo no pecado, porque essa coisa se tornou um objeto de idolatria na sua vida. E é muito fácil alguma coisa se tornar um objeto de idolatria. As mulheres podem se tornar objetos de idolatria, o futebol pode se tornar um objeto de idolatria. A gente tem até o exemplo da Copa do Mundo, que foi muito debatida no meio cristão. E sim, a Copa do Mundo foi uma pedra de tropeço para muitas pessoas, porque elas ficavam assistindo os jogos e deixaram de ler a Bíblia, deixaram de ir na igreja, não só uma vez, né? Mas assim, frequentemente. Deixaram de ir na igreja, deixaram de ter comunhão com Deus, deixaram de orar, porque o foco das pessoas estava em assistir os jogos da Copa do Mundo. Se você assistiu aos jogos e continuou orando, lendo a palavra, colocando a Deus em primeiro lugar, tudo bem, ótimo. Agora, para muitas pessoas foi uma pedra de tropeço, porque roubou o tempo e o lugar que pertenciam a Deus. Deus ele sempre tem que ser a prioridade das nossas vidas. Não ser a prioridade, mas amar a Deus deve ser a nossa prioridade nas nossas vidas. E se algo rouba o lugar que pertence a Deus, nós já estamos descumprindo o mandamento mais importante. E depois, Jesus ele vai dizer que o segundo mandamento mais importante era amar o próximo como a si mesmo. Ele diz que o segundo mandamento era semelhante ao primeiro. Guarde bem essa palavra semelhante, porque mais para frente ela vai fazer sentido. Jesus ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas isso não significa que a gente tem que se amar bastante ou ter muita confiança em nós mesmos para depois amar os demais. Tem muito guru na internet, muito charlatão, que ele usa, né, dessa frase mal interpretada para dizer que, não, primeiro você tem que confiar em si mesmo, primeiro você tem que se auto-validar, para depois você poder amar os demais. E quantas pessoas eu já não vi que não quiseram entrar em um relacionamento, por exemplo, porque tinham que focar nelas ou amar mais elas para depois poder amar o outro. A Bíblia não ensina isso. Isso é conversa furada. Quando Jesus ele diz sobre amar o próximo, a gente pode pegar o maior exemplo de amor que a gente tem na Bíblia, que é o próprio Jesus sendo crucificado para que nós pudéssemos ter a salvação. Ele morreu por nós. Você percebe que isso não está relacionado com o que o mundo diz que é amor? É muito diferente. E por que que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. A gente não poderia amar como Jesus amou, a menos que haja uma intervenção divina, que é a intervenção do Espírito Santo. O amor ao próximo, que Jesus ele cita, está muito ligado com ter compaixão dos outros, se compadecer pelo próximo. E isso vem através da obra do Espírito Santo na nossa vida. Amar ao outro, ao próximo, está ligado também com amar a Deus sobre todas as coisas. Porque
Se eu amo a Deus, então eu obedeço a sua palavra. O próprio Jesus ele vai dizer que aqueles que o amam, eles seguem o que ele diz. Se eu amo ao próximo, então eu não vou desprezar aquele que é a imagem e semelhança do Criador. Então Jesus ele vai dizer que esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas, que eram todas as escrituras que os fariseus estudavam. E os fariseus eles tinham conhecimento da tradição, tinham conhecimento das leis, tinham anos e anos de tradição e de lei, só que eles pecavam no mais importante, que era amar a Deus e amar ao próximo. Se isso depende toda a lei e eles estavam seguindo a lei sem amor, então eles não estavam caminhando na direção correta. Eles tinham a lei, tinham os templos, tinham as sinagogas, tinham a palavra, tinham o sumo sacerdote, mas tudo isso sem amor. Então tudo perde o significado. Do mesmo jeito que se você vai na igreja, mas você não faz aquilo por amor, mas sim por uma obrigação ou por uma religiosidade, tudo também perde o sentido. Perde o sentido da gente ir na igreja, perde o sentido da gente servir, perde o sentido da gente cantar no louvor, porque tudo deve ser para a honra e para a glória de Deus, tudo deve ser feito com amor a Deus. Então, eu deixo com vocês a reflexão final do que o próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 13, começando do versículo 1. Paulo vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Os fariseus, os saduceus e toda aquela liderança religiosa de Israel, eles cometiam o erro de seguir regras, de seguir leis, mas sem amor. E isso levou a que eles deturpassem a lei e a interpretassem ao seu bel prazer, e não para a honra e a glória de Deus. Quando nós estamos na igreja e fazemos as coisas para nós mesmos, não só na igreja, mas na nossa vida, a gente também vai para a direção errada. A gente também interpreta as coisas de acordo com a nossa vontade, de acordo com o que a gente quer, e não o que é a vontade de Deus. Se a gente não ama a Deus em primeiro lugar e não ama o próximo, então o evangelho e tudo que nós fazemos relacionado a Deus perde o sentido.